Nós estamos no mês de outubro e o nosso tema durante esse mês é a comunhão. E a gente tem falado um pouquinho sobre esse tema e vamos abordá-lo um pouco mais hoje em Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Esse é um texto que é uma espécie de continuação ao que falávamos na semana passada. E Paulo aqui nesse texto, ele diz assim, capítulo 2, verso 19 em diante. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Esse texto, ele fala a respeito desse novo povo que Deus criou. Nós falávamos sobre isso na semana passada, que uma das coisas mais importantes e mais impressionantes sobre a obra de Jesus na cruz, é que Jesus criou um novo povo. Ele criou um reino, uma espécie de uma nação espiritual. Um tipo de uma nacionalidade espiritual, digamos assim. Tem brasileiro, tem argentino, tem chileno, tem americano, tem russo. No mundo tem um monte de nacionalidade e é como se Jesus Cristo tivesse criado mais uma, que faz parte então do seu próprio povo. É uma espécie de nação sem geografia, né? Não há um espaço geográfico, mas é um povo que Deus criou. É um povo que se identifica por ser o povo de Deus. Penso eu que talvez seja o maior povo do mundo, né? Talvez seja a maior nação do mundo, a nação de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus neste mundo, o povo de Deus. Paulo fala sobre esse novo povo, essa nova nação, esse resultado da cruz de Cristo, e ele usa aqui 3 figuras para falar desse povo de Deus. 2 delas eu não vou falar hoje, são muito belas e muito importantes. A primeira é o conceito de reino de Deus, que significa uma espécie de um domínio de Deus, um campo, uma área de domínio de Deus, que não é uma área geográfica, é uma área espiritual. E no mundo inteiro existe o reino de Deus. Ele fala sobre a família de Deus, quer dizer que Deus ele criou, Jesus veio ao mundo, e através de Cristo Deus criou uma família. Então, a gente se chama um ao outro de irmão, e não é brincadeira. É porque realmente a gente é irmão mesmo, porque somos todos membros da família de Deus, sendo Deus o nosso próprio Pai. E a figura que eu queria destacar hoje é a última delas, onde Paulo diz que esse novo povo é um templo, é uma casa. Ele usa aqui a figura do templo para falar desse novo povo, o templo. É mais ou menos como esse templo aqui, né? Mas o templo que Deus está fazendo não é um templo de alvenaria. Na verdade, a igreja primitiva nem tinha templos como a gente tem hoje. Hoje a gente gasta um dinheiro danado, né? E constrói um templo bonito como esse. Mas a igreja primitiva, ela não tinha essa preocupação. Porque de fato ela pensava, e essa é a grande verdade, esse templo ele é somente uma ajuda, ele é um auxílio. Ele é, digamos assim, um facilitador das nossas reuniões, um espaço de encontro, né? É um espaço comum de encontro que ajuda muito e facilita muito, mas o verdadeiro templo é aquele que Deus está construindo em nossos corações. As pessoas é que são esse templo. É como se fosse um edifício espiritual, que de fato é isso mesmo, um edifício espiritual que ele está construindo. E Paulo vai falar a respeito dessa figura, a figura do edifício espiritual. E eu quero destacar 3 coisas sobre esse edifício. Eu sei bastante sobre edifício, porque antes de vir para cá, para a igreja de vocês, eu fazia parte de uma igreja que estava em plena construção. E a gente então tinha toda a preocupação com a construção. Haviam os alicerces, as colunas, e eu que não entendia nada de construção, tinha que ficar discutindo e conversando sobre essas questões, que são questões de construção. Essa é a figura que Paulo usa para falar dessa construção espiritual que Deus está empreendendo neste mundo, o edifício que ele está fazendo. A primeira coisa que Paulo destaca sobre esse templo são as suas colunas.
Todo edifício precisa de colunas. E o edifício espiritual que Deus está construindo neste mundo precisa de colunas. Para que servem as colunas? As colunas, elas servem para que o edifício não caia. Esse prédio, por exemplo, ele tem colunas. Eu não sei onde estão as colunas, eu imagino que deve estar nas beiradas, né? Nas quinas das paredes. E deve ter algumas aí no meio, provavelmente. Deve ter uma horizontal, talvez ali entre uma janela e outra tenha uma coluna, não sei. Eu realmente não sei, mas eu sei que existem colunas. Agora é interessante que a engenharia, né, e a arquitetura desse prédio, ele não se preocupou em que as colunas ficassem à amostra. Mas elas estão aí. Qual é a função delas? A função delas é evitar que o prédio caia. Se não fosse a coluna, eu não recomendaria vocês que ficassem aqui com essa tranquilidade que vocês estão, porque haveria um risco muito grande de que esse prédio caísse. A função das colunas é evitar que o prédio caia. Deus está fazendo uma obra em nossas vidas que não pode cair. E o que vai evitar que essa obra caia? São exatamente as colunas. O que são as colunas? Quando Paulo escreve neste texto, ele fala a respeito das colunas dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Paulo fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é o fundamento dos apóstolos e profetas? Primeiramente, a palavra apóstolos e profetas. Paulo está se referindo aqui àqueles que escreveram o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito por apóstolos e profetas. O Velho Testamento foi escrito por profetas. De certa forma, todos os escritores do Antigo Testamento, eles eram profetas. De certa forma, os escritos deles são profecias. E o Novo Testamento também foi escrito por apóstolos e por profetas. Alguns eram apóstolos, nitidamente, né? Inclusive eram também profetas, como Paulo, por exemplo. Mateus era um apóstolo, João era um apóstolo, Pedro era um apóstolo, mas alguns não eram apóstolos. Por exemplo, a gente sabe que Marcos não era um apóstolo, ele caminhava junto com os apóstolos, mas ele próprio não era um apóstolo. A gente sabe que Lucas não era um apóstolo. Ele escreveu um evangelho, mas ele mesmo não era um apóstolo. Então haviam algumas pessoas que não eram, de fato, apóstolos. Mas eles escreveram a palavra de Deus, porque eles eram profetas. O fundamento da nossa vida é o fundamento estabelecido pelos apóstolos e pelos profetas. Qual é o fundamento? Paulo diz qual é o fundamento. É Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo é a pedra angular. E por que Cristo é o fundamento? Porque é o Cristo que eles apresentaram a nós. O que Paulo está querendo dizer é que a maneira como a palavra de Deus nos apresenta Cristo é a maneira oficial de apresentar Cristo. Eu digo isso porque você vai encontrar muitos Cristos por aí, muita gente falando sobre Jesus. Jesus foi um grande profeta. Eu também acho que ele foi um grande profeta. Guarda essa informação. Ele foi um revolucionário. E talvez tenha sido, de fato. Guarde essa informação. Não importa o que você ouve por aí. Vai guardando as informações. Mas se você quer saber quem é Cristo de fato, qual é de fato a sua identidade, o que realmente ele é, o livro autorizado de Deus para falar de Jesus é a sua palavra, a Bíblia. Em outras palavras, Paulo aqui está nos dizendo que a Bíblia e o Cristo apresentado na Bíblia é a base de nossa vida. Quem não lê a palavra de Deus não tem base na sua vida. A palavra de Deus deve ser o nosso guia. Ela deve ser o nosso orientador. É nela que nós vamos encontrar o que vamos fazer no nosso dia, como vamos viver, como vamos nos sentir, que resposta daremos aos desafios que o mundo coloca diante de nós. É na palavra de Deus que nós encontramos a orientação segura para vivermos neste mundo de tal forma que possamos agradar a Deus. Tem muita gente que não lê a Bíblia, e isso é um grande problema, porque quem não lê a Bíblia, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o que acha óbvio. Tem certas coisas que são óbvias. Eu acho que Deus devia, por exemplo, querer que eu dê esmola. Eu vou dar esmola para o mendigo, né? Muito bem, eu acho bonito isso.
Mas o que deveria ser realmente a sua orientação, o que você vai fazer no seu dia, é aquilo que a palavra de Deus disse que você deveria fazer. Então você tem que ler a Bíblia, e da Bíblia você vai extrair as orientações para aquilo que você deve fazer. Um dos homens que descobriu isso foi um homem chamado Harry Blackaby. E ele fala de uma forma incrível. Harry Blackaby, ele tem ele tem cacife para falar, porque ele foi a pessoa que dirigiu o maior avivamento da história do Canadá. E uma das regras dele é a seguinte: não adianta você sair fazendo o que você acha que Deus gosta. Você tem que buscar na palavra de Deus aquilo que Ele gosta e aquilo que Ele está dizendo que você efetivamente deve fazer. Às vezes você dá uma esmola, Deus, eu dei uma esmola, olha que bom, né? E Deus está te perguntando, mas quem mandou você dar essa esmola? Alguém mandou, né? E ele fala isso até, inclusive, com uma outra figura, né? Eu evangelizei, por exemplo. E ele, mas quem mandou você evangelizar? Quem mandou você falar? Você vai falar a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, com as palavras que eu quiser, no tempo perfeito de Deus. E onde é que nós encontramos isso? Na palavra de Deus. Ela tem orientações diárias para nós. Há momentos que Ele vai pedir que você saia pelo mundo e pregue o Evangelho. E há momentos em que Ele vai pedir, por exemplo, que você feche o seu quarto, tranque a sua porta e ali busque a Deus em oração, você e Ele somente. Mas Deus tem o seu caminho para a sua vida. E quem vai orientar esse caminho é a palavra de Deus. Aquele que não lê a palavra de Deus não tem orientação a respeito do que vai fazer no seu dia. O que você vai fazer amanhã? Por exemplo, qual é o seu cronograma? Eu vou dar uma dica para você. Leia a palavra de Deus logo de manhã. E peça a Deus, Deus me diga o que fazer nesse dia. E aí você lê a palavra de Deus e ali tem um ensino, uma exortação. Ali tem um caminho para você. E aí você vai fazer o que a palavra de Deus vai dizendo. E você vai fazer isso amanhã, essa semana, esse mês, este ano, 20 anos, 50 anos. O que orientou a sua vida foi a palavra de Deus. Você tem que buscar na Bíblia o seu caminho, a maneira como você vai se conduzir, porque ela é a sua regra de ação. A palavra de Deus, ela é o nosso fundamento. É ela que não vai permitir que a nossa vida caia. Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, quando as pessoas às vezes cometem um deslize ou um pecado na sua vida, a primeira coisa que ele faz, ele toma as providências para se afastar de Deus. Já viu isso ou não? Eu pequei, então eu vou ficar uma semana sem falar com Deus, né? Porque ele mesmo se castiga. Olha, às vezes, mas quem está mandando você ficar uma semana sem falar comigo, né? Irmão, não importa, a palavra de Deus é o seu guia. Eu já cheguei a dar orientações para a pessoa assim, não importa se você é o mais santo ou o pior pecador desse mundo, nunca abandone a leitura da palavra de Deus, nunca. Você pode se sentir um hipócrita diante da palavra de Deus, mas fique com ela, porque é a palavra que vai entrar no teu coração, é ela que vai te curar. Se você se afasta de Deus, qual é a cura? Qual é o remédio? Jeremias faz uma pergunta, né, que devia soar no nosso coração. Será que não tem bálsamo em Gileade? O bálsamo é o remédio. A pergunta, não existe remédio para a minha vida? Existe, o remédio é a palavra de Deus. Ela é o nosso orientador. Então, irmãos, a palavra de Deus são as colunas da nossa vida. Elas é que nos ajudam e que sustentam a nossa vida para que ela não caia. A segunda coisa que Paulo fala sobre esse edifício é sobre as pedras individuais. Ele diz que nós somos como que tijolos desse edifício. Ele fala, no qual, ou seja, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para santuário de Deus, no qual, nesse edifício, também vós, ou seja, também vocês estão sendo edificados. Paulo aqui coloca a gente como se fosse tijolo, que vai levantando uma parede. Aqui nesse edifício existem tijolos, e cada tijolo tem o seu lugar. Paulo está dizendo isso. Cada um de nós tem um lugar no plano e no reino de Deus. Qual é o seu lugar? Para você fazer a obra de Deus, qual é o seu lugar? O que você deve fazer? Você já sabe onde encontrar o seu lugar, mas você tem o seu lugar. Você vai encontrá-lo na palavra de Deus, na sua relação e comunhão com Deus. Mas nós, como pedras individuais, nós somos colocados no edifício de Deus em um lugar especificamente. E olha, eu vou dizer uma coisa, você só vai encontrar realização plena na tua vida quando você encontrar o teu lugar no reino de Deus. A pergunta que você deve fazer a Deus é, Senhor, qual é o meu lugar? Para o que o Senhor me colocou neste reino? Você acha que Deus chamou você simplesmente, por exemplo, para te abençoar?
né? Claro que Deus pode nos abençoar, mas tem igreja por aí dizendo que Deus só te chamou para te abençoar. Não, você estava lá com problema, dificuldade, e aí ele achou que você estava sofrendo muito e te chamou para parar de sofrer. Eu já falei aqui e repito, Deus não chama ninguém para parar de sofrer. O que Ele vai fazer é mudar o sofrimento, né? Você vai parar de sofrer por certas coisas e vai sofrer por outras. Como a Beth, por exemplo, que reclamou aí dos cabelos brancos, né? Que são luzes, na verdade, né? Mas são as luzes da presença de Deus na vida dela, não é verdade? Irmãos, Deus só mudou o sofrimento. Sofre mais ou sofre menos? Talvez sofre mais, talvez sofre, não sei, mas não importa se é mais ou menos. O sofrimento é que tem sentido. É o sofrimento do Evangelho. É o sofrimento do propósito de Deus em nossa vida. Esse é o sofrimento que vale a pena. E sabe como é que você vai encontrar o sofrimento que vale a pena? É no propósito de Deus para você. Deus, eu sofro pelo quê? A gente às vezes chora tanto, e pelo motivo errado, não é? Está chorando pelo quê? Ah, porque fez besteira. Ah, mas tem que chorar mesmo, né? Se fez besteira, é para rir, não é verdade? Mas está chorando por um motivo egoísta. Porque foi egoísta, porque foi orgulhoso, porque colheu um fruto mal daquilo que plantou mal. Então, merece mesmo chorar. Nós deveríamos pedir a Deus, Deus, muda as minhas lágrimas. Eu não quero chorar porque fui egoísta, porque plantei da forma errada. Não quero chorar porque fui orgulhoso. Ou porque busquei um caminho que no final realmente era um caminho de destruição e de morte. Não é por isso. Eu quero chorar porque estou fazendo a tua vontade. As lágrimas daqueles que choram dentro do propósito de Deus são lágrimas santas. Aliás, uma das coisas mais gratificantes da nossa vida é chorar pelo propósito de Deus. Chorar pelo propósito de Deus. Eu estava uma vez numa convenção missionária e uma irmã que era lá desses países da Europa, lá tipo na Rússia, né? Não sei se Romênia, aqueles países lá do lado da União Soviética, e ela era de um desses países. E o congresso estava muito lindo. E teve um louvor lindo, aquele louvor que arrebenta coração, né? Todo mundo se empolgou e aquela coisa maravilhosa, e estava lotado, cheio de bandeira para todo lado. E aí aquela missionária foi à frente e ela começou a chorar e ela disse: irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui e eu vou dizer uma coisa para os irmãos, já faz uns 15 anos, ela disse, que eu não assisto um culto como esse. Um culto com tanta gente. Tanta coisa bonita, um louvor bonito, dirigido por uma banda bonita. Ela disse, no meu país não tem isso. E ela começou a chorar. E ela falava, orem por mim porque eu quero levar isso para o meu país. Eu queria mostrar para eles essa coisa bonita. Igrejas bonitas que fazem um louvor bonito. Isso não existe lá. Lá qualquer um que vai na igreja, vai numa igreja pequena, uma igreja que tem um louvor simples, o que não é errado. Mas ela começou a chorar porque ela falava que ela queria implantar aquilo no seu próprio país. Levar o evangelho para que o evangelho fosse forte no país dela, e ela chorava. E eu fiquei pensando, meu Deus, pelo que eu choro? O que me faz chorar? Nós choramos por coisas tão egoístas, tão pequenas, tão medíocres. Que Deus mude as nossas lágrimas, porque nós teremos encontrado o nosso lugar no reino de Deus. Para que afinal foi que Deus te chamou? Você vai descobrir a obra de Deus quando você aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida no reino dele. Deus, para o que o Senhor me colocou no teu reino? Talvez aqui nessa igreja, talvez em outra igreja, mas Deus tem um lugar para você no reino dele. Talvez em igreja nenhuma. Talvez como a Beth, em um lugar distante, não é? Pregando a uma comunidade, Deus vai te colocar no seu lugar, aquele lugar que lhe pertence. Você é uma pedra individual no edifício que Deus está construindo. Você só vai encontrar realização plena o dia que você encontrar propósito na vontade de Deus para a sua vida. Uma das coisas que me fez aceitar o ministério, eu estava fugindo do ministério, eu não queria o ministério, né? E eu fui muito contra a vontade, eu fiz todo um seminário contra a minha vontade. E depois que terminou o seminário, eu continuei não querendo. Mas o que me fez aceitar o ministério foi o dia que eu tomei porque eu não era feliz fazendo coisa alguma. E o dia que me fez aceitar foi quando eu estava assistindo uma retrospectiva. Eu sentei no sofá e estava passando a retrospectiva do ano. Eram aqueles programas de final de ano. E na retrospectiva estava exatamente no capítulo sobre as guerras do ano. E aí eu me sentei e comecei a olhar aquelas cenas, as guerras do ano. E quando eu terminei de assistir e foi só aquele pedaço da reportagem, o Senhor tocou no meu coração e Ele disse, é esse mundo
que você quer? É por isso. Você não quer viver por mim, certamente porque você deve querer algo do mundo, né? Você não quer aquilo que eu tenho para te dar. Você quer algo do mundo. É desse mundo que você ainda quer alguma coisa. E naquele dia eu descobri que o mundo não tinha nada para me dar. Nada. Se eu quisesse qualquer coisa, eu teria que conquistá-la na presença e no caminho de Deus para a minha vida. Irmãos, eu voltei a Ele e nunca mais desisti de estar no lugar que Deus quer, fazendo exatamente aquilo que Ele quer. Esse é o propósito da minha e é o propósito da tua vida. E por fim, Paulo fala sobre o propósito desse edifício. Para que serve esse edifício? Ele é o quê? Ele é um templo, ele é uma casa. Só que interessante, nós somos os tijolos. E quem mora nesse edifício? Já que é uma casa, tem que ter um habitante. Tem. O habitante é o Espírito Santo. Paulo diz que somos construídos. No versículo 22, vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos construídos para sermos uma habitação de Deus. Eu e você somos construídos. Primeiramente, a habitação de Deus em nossa própria vida. E depois em todos nós, como pedras individuais, como pequenos edifícios. E quando nos juntamos, nós fazemos esse grande edifício de Deus. Nós somos construídos para sermos uma habitação de Deus. Habitação de Deus neste mundo. Sabe por que Deus quer fazer isso? Hoje pela manhã nós falávamos sobre isso na classe. Porque Ele quer colocar o seu edifício neste mundo. Aonde você vai, aonde você está levando o Espírito Santo. Esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Eu estou indo no açougue e eu vou levar o Espírito comigo. Eu vou trabalhar, o Espírito Santo vai comigo. Sabe por quê? Porque através da minha vida, Deus abençoa o mundo. Nós somos como que agentes do Espírito Santo neste mundo, para levar a comunhão de Deus para este mundo. Deus nos chamou para isso. O edifício ele é construído para ser uma habitação de Deus. Deus está nos convocando para isso, para que sejamos habitação dEle. Habitação dEle. Irmãos, Deus nos chamou para isso. A habitação do Senhor. Eu gostava do Caio Fábio antigamente, né? Quando ele era um pouco diferente, né, do que é hoje. Ainda gosto dele, mas ele está um pouco diferente. Mas ele contou certa vez uma pregação que tocou muito no meu coração. Ele é filho de pastor e ele contou que certa vez foi com o seu pai, porque uma pessoa estava endemoniada. E ele conta que quando ele chegou na casa, uma coisa que o impressionou. Aquela pessoa endemoniada, era o seu, né, ele próprio, agora eu lembrei, ele próprio estava endemoniado. Vocês sabem que ele teve uma vida muito difícil, ele foi drogado, e uma das coisas que acompanham o vício é exatamente a presença de Satanás na vida das pessoas. Mark Bubeck, foi o pastor da Igreja Batista da Avenida Hollywood, ele fez uma pesquisa para saber o que é um endemoniado, por que as pessoas ficam endemoniadas, e ele tentou estabelecer o perfil, uma pesquisa estranha, mas uma pesquisa científica inclusive, né? O perfil do endemoniado, e ele entrevistou centenas de pessoas que tinham tido experiências de endemoniamento, e descobriu que o primeiro item da lista, aquele que quase todo mundo tem, é que o endemoniado, via de regra, ele é uma pessoa viciada em alguma coisa, ele tem um vício, principalmente o vício de algo narcótico, seja a bebida, seja a droga. Basicamente, em segundo lugar da lista, o viciado, o endemoniado é viciado em pornografia. Pasmem vocês, não é? Mas de qualquer modo, o primeiro lugar da lista é de que o endemoniado é um viciado. E o Caio Fábio foi um desses. Ele foi uma pessoa que viveu nos vícios, e um dia o pai estava na rua e foram chamá-lo, porque o próprio Caio Fábio estava endemoniado. E ele disse que foi o dia que marcou a sua vida. E naquele dia ele resolveu largar os vícios. Ele disse que quando o pai entrou em casa, já tinha alguém lá na casa do Caio Fábio, que era um pai de santo. Essas pessoas que vão lá para, não sei fazer exatamente o quê, não é? Não sei se para ajudar ou para atrapalhar. Mas estava lá o pai de santo, tentando fazer alguma coisa. E aí quando o pai dele chegou, o pai de santo disse, não se preocupa com ele não. Se preocupa com ele não, que ele é o cavalo de algum... Tem os santos lá, né? Eu não conheço
não conheço a religião, mas ele disse, ele é cavalo de alguma... É uma linguagem que se usa na Umbanda e na Macumba para falar sobre isso. Ele é cavalo não sei de quem, de algum tipo de santo da Macumba. E aí quando ele disse isso, o pai dele se ajoelhou e ele ouviu, ele disse, endemoniado, eu ouvi a oração do meu pai. Ele disse, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não criei filhos para serem cavalos do demônio. Eu criei filhos para serem templos do Espírito Santo. E aquela palavra tocou o coração dele e ele disse, naquele dia eu entendi para o que eu nasci. Eu nasci para ser um templo do Espírito Santo. Isso devia estar latente na nossa vida. Isso devia estar manifesto na nossa vida. Devia ser o que sustenta e a razão pela qual nós fazemos o que fazemos todos os dias em nossa vida, porque somos templos do Espírito Santo. O que combina com o templo do Espírito Santo na minha vida? Então é o que eu vou fazer. O que não combina? Então é o que eu não vou fazer. Não cabe a mim, não é para mim. O pecado é a principal delas, não é verdade? Foi para isso que Deus nos criou, para sermos templos do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus nesse edifício que Ele está erguendo neste mundo. Eu quero que você abaixe a cabeça e ore comigo. Para o que foi que Deus te criou? Qual é o propósito da tua vida? Você acha que Deus criou você para simplesmente Ele te agradasse, satisfizesse suas necessidades deste mundo, te fizesse feliz? Você acha que foi para isso só? É só a satisfação que você quer neste mundo? Meu irmão, Deus te criou para algo muito maior, algo muito mais. Ele te criou para ser um templo do Espírito Santo. Ele te criou para ser um santuário de Deus neste mundo. Essa é a obra dele. Paulo disse, vós juntamente sois edificados para serem templos de Deus, habitação de Deus no Espírito. E nós somos essa habitação de Deus. O que eu devo fazer? Eu devo pedir ao Espírito que então encha a minha vida, que domine a minha vida. Eu devo pedir ao Espírito que realmente faça parte de mim, que encha a minha vida de luz, que me ajude a ser o que Deus quer que eu seja neste mundo. A pergunta é, Deus, para o que o Senhor me criou? E a resposta está diante de você. Ele te criou para ser um templo do Espírito neste mundo. Encha, Senhor, nossas vidas. Domina nossas vidas, renova nossas vidas para serem aquilo que o Senhor quer que seja, Senhor. Faça com que sejamos renovados para a Tua glória, Senhor. Oh Deus, nossa vida precisa de propósito, Senhor. E o propósito é sermos templos do Espírito neste mundo. O mundo precisa ver isso, Senhor. O mundo está carente de alguém que realmente leve a Ele a Tua palavra, a presença do Senhor. E nós somos essas pessoas. Nós somos a habitação de Deus neste mundo. Deus podia habitar em tanta coisa bonita. Deus podia habitar em templos feitos por mãos humanas, mas Ele quer habitar em nossos corações. Deus não tem outro templo, esse é o templo, a minha vida. Senhor, se o Senhor escolheu a minha vida, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor escolheu a vida dos meus irmãos, aqui estão eles agora. Nós abrimos o nosso coração e pedimos, encha-nos, habita em nós, habita em nós. Que nossa vida seja cheia da Tua luz, cheia da Tua presença. E que levemos a Tua presença aonde quer que formos, ó Senhor. Esse é o Teu propósito, essa é a obra do Senhor neste mundo, e nós fazemos parte dela. Oh Deus, é maravilhoso, é incrível, que o Senhor tenha dado a oportunidade a nós, para que sejamos Teu povo neste mundo, e queremos sê-lo, Senhor. Nós nos colocamos agora diante do Senhor, e Te pedimos, encha-nos, ó Senhor, habita em nossas vidas, primeiramente em nosso próprio coração, mas também na nossa igreja, para que sejamos como igreja, um templo do Espírito neste lugar, Senhor, para manifestar a Sua glória nesta cidade, neste lugar, Senhor, e que através de nós a Tua luz irradie, ó Deus, para a salvação de vidas. Nós clamamos assim,
E pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.